O ano da capacitação. Trabalhadores do porto terão que se profissionalizar para garantir emprego. O ano da prevenção. Pela primeira vez na história, o porto de Itajaí terá uma base de emergência ambiental. O ano da expansão. Porto Francisquense aposta em melhorias para alavancar as exportações. O charme da mulher na atividade portuária. Conheça o perfil de quem conquistou um trabalho até então feito por homens. Olá, boa tarde. O canal portuário já está no ar. As exportações catarinenses não conseguiram emplacar o mesmo vigoroso crescimento da média nacional. Ao fechar o balanço de 2005, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio apurou aumento de 23,1% nas vendas do país ao exterior. Cifra, por sua vez, bem maior que a média mundial, estimada em 14%. Já o desempenho de Santa Catarina não foi muito além, 15%. Do histórico volume de 118 bilhões de dólares exportados pelo país em 2005, o estado respondeu com 5 bilhões e meio. Os números também desbancaram Santa Catarina na lista dos maiores estados exportadores. As vendas catarinenses diminuíram sua participação nas vendas brasileiras ao exterior de 5,3% em 2004 para 4,72% no ano passado. O Porto de São Francisco do Sul está se modernizando para atender a demanda. E para concluir as obras de 2 berços, o terminal conta até com a ajuda do Exército. Modernizar. Esta é a missão do porto da cidade mais antiga do estado. Depois de 20 anos sem investimento na infraestrutura, o porto recebe melhorias. A obra de reforço dos berços 102 e 103 iniciou em setembro. O investimento é de 12 milhões e 800 mil reais. 50 soldados estão trabalhando na finalização de mais de 600 estacas. A obra deve ser finalizada em julho de 2006 e está sendo realizada pelo Batalhão de Engenharia do Exército. O nosso Batalhão de Engenharia ele tem por missão atuar na área de construção de rodovias, ferrovias e aeroportos. Ele funciona, o nosso serviço é um adestramento para os nossos quadros, né? Em época de conflito seríamos atuados aí na área de restauração de um país. Os soldados trabalham 10 horas por dia. A obra não está prejudicando a movimentação do porto. Além da obra do berço, o porto também está realizando a dragagem do berço 201. Nós podemos dizer com segurança que ao final, a conclusão dessas obras, a recuperação do berço 102 e 103, aprofundamento para 13 metros de calado, o aumento do canal de acesso para 130 metros de largura por 14 de profundidade, vai dotar o Porto de São Francisco do Sul com condições para absorver toda essa demanda que o comércio internacional de cargas exige e cobra. A dragagem iniciou em novembro e deve ser concluída em 90 dias. Serão retirados 10 mil metros cúbicos de volume, aumentando o calado de 6 para 8 metros. A obra está orçada em 145 mil reais. Este berço é destinado ao embarque e desembarque de carga geral e descarga de bobinas de aço. Com as obras, a previsão é que em 2006 o movimento anual de cargas aumente 35%. A administração do porto já planeja mais obras. Nós estamos com edital já em fase final, a derrocagem da Laje da Cruz, que era um obstáculo natural que impedia a manobra de navios maiores. Já estamos em fase final de preparação desse edital. Nós estamos também finalizando o edital para a construção do viaduto, que é uma intervenção na retroárea, que vai facilitar, vai tirar o conflito da ferrovia com a rodovia BR-280.
O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, acredita que o comércio entre Brasil e Austrália pode aumentar com a venda de etanol, o álcool combustível. Amorim esteve reunido com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Alexandre Downer. Segundo o ministro, a Austrália é um dos países que tem recursos naturais e, por isso, na área de metalurgia, agricultura, biotecnologia e até de pesquisa por satélites, podem trabalhar e fazer muitas ações juntos. Desde que foi inaugurado, esta é a primeira vez que o Porto de Itajaí terá uma base ambiental para a operação de contenção em caso de derramamento ou vazamento de óleo. A unidade deve estar pronta em 3 meses. Estas fotos mostram um simulado real de derramamento no Porto de Itajaí. Um plano de emergência foi elaborado para conter o vazamento, mas a estrutura foi montada por uma equipe terceirizada. É que o porto não tem uma base de emergência para atender um incidente como este. E o risco de uma catástrofe sempre acompanhou a história do terminal itajaiense. Eu sempre digo que o porto é um porto de sorte, um porto dos milagres. Nunca houve nenhum incidente. Uma lei aprovada em 2000 obriga os portos brasileiros a criarem uma base permanente de emergência ambiental. Segundo o gerente de meio ambiente do porto, a lei não foi cumprida por falta de recursos financeiros. Mas agora, o projeto finalmente sairá do papel. Esta base de emergência ambiental deverá estar em funcionamento no máximo em 3 meses. Uma empresa especializada ficará responsável pelo serviço. O porto vai gerenciar apenas na contratação da equipe, que, segundo os técnicos, estará pronta para atender qualquer tipo de sinistro que envolva o meio ambiente. Ela terá equipamentos como rede de contenção para derramamento de óleo e produtos químicos, cordões absorventes, mantas, torre de iluminação, gerador, 2 lanchas, um bote inflável, vai ter equipamentos de controle de tambores, de vazamento de tambores, né? Vai ter todos os equipamentos possíveis para fazer o primeiro atendimento em caso de derramamento de óleo e de produtos químicos. Em 2003, um derramamento de óleo mobilizou os órgãos ambientais da cidade. O combate foi feito pelo próprio porto, que disponibiliza um plano de ação individual limitado. Além da nova base de emergência ambiental, o terminal pretende realizar também a cada 6 meses uma simulação real de derramamento. O objetivo é garantir atendimento e cumprimento a leis ambientais. E você vai ver a seguir, capacitação é a palavra de ordem para 2006 na atividade portuária. E ainda o charme da mulher na segurança do porto. Já estamos de volta com o Canal Portuário. Exportação em 2006 gera dúvida. O resultado da balança comercial anunciado na segunda-feira pelo ministro Luiz Fernando Furlan já era o esperado. Mas a projeção de incremento de 11,6% nas vendas externas em 2006 não parece tão factível. Segundo o diretor executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Júlio Sérgio de Almeida, é a sustentabilidade do crescimento das vendas externas que preocupa e pode atrapalhar a projeção. Em termos de tendências, os produtos manufaturados são a categoria que mais vê o sinal amarelo. As vendas externas desses produtos cresceram em linha com a média brasileira de 23% sobre 2004 e contribuíram com 55% para o aumento total das exportações do país. Capacitação é o que pede a atividade portuária em 2006 e o OGMO está se profissionalizando em Itajaí. Até um curso de nível superior deve ser lançado nos próximos dias. No primeiro semestre de 2006, o OGMO, órgão gestor de mão de obra de Itajaí, vai implantar mais uma turma de ensino fundamental. O curso, em parceria com o Colégio Faial, é gratuito. Essa é uma parceria que nós fizemos com o Colégio Faial.
em que eles nos cederam as salas, os professores, nós cedemos os equipamentos e os alunos. Fizemos esse primeiro ano, com praticamente da primeira à quarta série. Esse ano, agora 2006, pretendemos fazer mais 2 turmas de primeira à quarta à oitava, e a primeira turma de segundo grau. Moacir Braz, de 46 anos, trabalha no Porto como arrumador. Ele participa do programa de ensino fundamental desde julho. A formatura será no final do primeiro semestre de 2006. Moacir pretende dar continuidade aos estudos. Esse curso que nos foi dado foi de grande valia pelo fato de a gente estar muito tempo fora da sala de aula, né? E para nós foi muito bom porque nós estávamos desatualizados, né? 20 e poucos anos fora da sala de aula, né? Um curso de gestão de terminais portuários em nível superior também deve ser implantado em Itajaí. Este curso será aberto à população em geral, mas oferece aos trabalhadores portuários e de empresas do setor bolsas de estudo. Todos os cursos são realizados com recursos repassados pela Fundação de Estudos do Mar, FEMAR, através do Programa de Ensino Profissional Marítimo da Marinha do Brasil, conhecido como PREPOM. O PREPOM é uma área que é específica para treinamento de trabalhadores portuários avulsos. São os que treinam os operadores de equipamentos, os guincheiros, dão ciência do que são cargas perigosas, treinam a operação portuária em si. E uma outra área do PREPOM chama-se atividades correlatas, que são dados para os funcionários das empresas que trabalham junto ao porto. Despachantes aduaneiros, agências de navegação, funcionários da administração do porto. Outra novidade é a implantação de 3 módulos do PDP, Programa de Desenvolvimento do Trabalho Portuário, desenvolvido por 2 das mais importantes universidades europeias. Os principais portos do país, como de Santos, Vitória, Rio Grande, Paranaguá e Rio de Janeiro, já implantaram o moderno processo. O TECONV também disponibilizará os módulos para funcionários e colaboradores diretos e indiretos. Estes cursos permitem a capacitação profissional dos trabalhadores portuários. Esta é uma das preocupações do OGMO, já que está faltando mão de obra qualificada no mercado. Nós temos um porto que está começando a ter uma concorrência muito grande com os outros portos do país. Então nós temos que nos sobressair de alguma maneira. E a menor maneira que tem para se sobressair realmente é você aumentando o nível de conhecimento de todo esse pessoal. Por isso que a nossa preocupação não é só com um segmento, é com todo o segmento da atividade portuária. A inflação pelo Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, o IGPDI, encerrou 2005 com a menor taxa da série histórica iniciada em 1944. A taxa, informada pela Fundação Getúlio Vargas nesta semana, marca uma forte desaceleração em relação a 2004. Em dezembro, o índice avançou 0,7%, abaixo da alta de 0,33% em novembro. Analistas ouvidos previam, em média, uma alta de 0,08% para dezembro e de 1,25% para todo o ano. Na entrevista Perfil de hoje, você vai conhecer a simpatia de Rosinete de Amorim, que conquistou o espaço até então ocupado por homens. Bom, a minha função aqui no portão é cuidar de entrada e saída de pedestres, né? Então a gente chega sempre uns 15 minutinhos antes para pegar a arma, ver o que aconteceu, né? Às vezes tem o pessoal passa algum serviço, às vezes fica, tem um gringo lá que ele vai sair, mas ainda não chegou a folha de desembarque dele, daqui a pouco tá vindo, esse tipo de coisas assim, né? E daí depois a gente revista a bolsa do pessoal, né? A gente, quando passa os gringos, a gente confere se realmente o nome dele está na lista, confere a identidade, tudo certinho. Esta é a rotina de Rosinete, que há 8 meses trabalha como vigilante. Simpática e vaidosa, mantém sempre o sorriso ao atender as pessoas que circulam pelo porto. A vontade de ser vigilante surgiu ao acompanhar o trabalho da sua irmã. Antes eu trabalhava na firma Orcali, mas trabalhava como recepcionista, né? Eu tinha uma irmã que era vigilante, então a gente sempre conversava, trocava assim figurinhas, né? Então ela conversava comigo e eu admirava o serviço, a função que ela exercia, tudo, e eu me interessei,
fui, fiz o curso e daí depois passei para ser vigilante e gosto, adoro o que eu faço. Comunicativa, a vigilante confessa que o contato com o público motiva seu trabalho. São 8 horas diárias com apenas uma folga semanal. Às vezes cai num sábado, às vezes num domingo, às vezes numa segunda. Se cair no domingo, a gente pega o marido, a filha, vai passear. Agora, quando cai numa segunda, daí tem colégio da pequena, tem, né, o trabalho do esposo, daí também já não dá para passear, né? Mas dependendo do dia que cai a folga, a gente sai, passeia. Os afazeres domésticos não ficam de fora depois do expediente e também nos dias de folga. Trabalhar aqui na firma, chega em casa, sempre tem um serviço doméstico para fazer, isso não tem como escapar nunca. A rotina se repete 6 dias por semana. Rosinete é responsável pela entrada e saída de pessoas no Porto de São Francisco do Sul, função que requer muita responsabilidade, principalmente na saída de tripulantes dos navios. Tem o nome deles, o navio, a função, então eles sempre têm que mostrar o passaporte quando eles saem e quando eles entram também conferir o passaporte para ver se realmente eles são do navio, né? E ver se realmente o navio deles está aqui, porque às vezes acontece do pessoal tá lá no 301, que é no terminal Babitonga, que fica ao lado aqui do porto. Então, às vezes já aconteceu de tripulante lá do 301 entrar aqui por esse portão, tentar entrar por esse portão, porque às vezes eles mesmos se confundem, não fazem por maldade, né? Eles se confundem. Então, a gente tem que estar atento para saber que esse navio não está aqui e que esse tripulante não é de nenhum navio que está aqui, é lá do 301. O trabalho requer bastante responsabilidade. Tem que ter bastante responsabilidade, bastante atenção, tem que ser bastante atenciosa. A safra brasileira de cereais chegou ao volume de 112 milhões de toneladas em 2004. A colheita foi 5,51% inferior a 2004, que ficou em 119 milhões de toneladas. Isso representa uma perda de 6 milhões e meio de toneladas. A maior produção ficou com a região centro-oeste, o sul, seguido pelo sudeste no país. E você vai ver depois do intervalo as ações da Receita Federal para acabar com o contrabando no país através dos portos. Já estamos de volta com o canal Portuário e agora para conversar com o delegado da Receita Federal em Itajaí, Dr. Jackson Corbari, que vai falar sobre o trabalho da Receita Federal aqui na região. Delegado, obrigado pela presença aqui no canal Portuário. Qual é a atribuição da Receita Federal? A Receita Federal ela tem a atribuição constitucional de fazer as vezes de aduana, ou seja, ela é o órgão do governo federal que controla o movimento de comércio exterior, seja na importação ou na exportação. E como é que dá para avaliar o trabalho desenvolvido pelos profissionais aqui na região no que diz respeito ao ano de 2005? O ano de 2005 foi um excelente ano porque nós fizemos grandes apreensões e não causamos problemas ao fluxo de comércio exterior. Tanto é que tivemos um crescimento fantástico nesse último ano. Em importações, nós há 2 anos atrás importávamos em torno de 470 milhões de dólares por ano. Esse ano, nós vamos fechar 2005 com 1,1 bilhão de dólares em importações. As exportações, elas vêm num crescente desde 99. Itajaí exportava 1 bilhão de dólares, esse ano nós vamos exportar em torno de 4,7 bilhões de dólares. É importante que se esclareça que esse crescimento ele está diretamente relacionado ao bom trabalho que é desenvolvido por esse trabalho de fiscalização da Receita, né? A ideia da aduana é que ela não atrapalhe o fluxo. Então a Receita modernizou seus procedimentos nos últimos anos. Hoje nós procuramos intervir o mínimo possível no fluxo de comércio exterior e fazendo intervenções precisas, ou seja, vamos direto ao alvo. Nós temos grande quantidade de informações e trabalhamos essas informações antes de fazer a seleção das mercadorias. E o ano passado, inclusive, foi marcado por grandes apreensões, especificamente no porto de Itajaí, né? Nós tivemos 3 grandes apreensões. A primeira foi uma apreensão de luvas
para procedimentos, são luvas de borrachas provenientes de Taiwan. Nós apreendemos 204 milhões de luvas. Isso equivale a 66 containers. Depois tivemos uma grande apreensão de perfumes europeus, em torno de 100 mil unidades. E agora, no final do ano, nós fizemos uma grande apreensão de CDs virgens e DVDs. Esses CDs e DVDs foram em torno de 7,4 milhões de unidades. Essas unidades provavelmente seriam usadas na indústria da pirataria. A denúncia, delegado, acaba sendo importante, enfim, mas ela não é o principal fator, na maioria das vezes, dessas operações que se resultam em grandes operações, né? Não, na verdade, nós, como já falei, nós trabalhamos com informação. Então, nós procuramos fazer uma análise prévia do fluxo de mercadorias, ou seja, nós vamos atrás, fazemos uma análise de risco subjetiva das pessoas que participam do processo de comércio exterior. Então, isso é feito antes da chegada da mercadoria. E hoje nós, justamente para não causar demora na hora do desembaraço. O senhor falou sobre modernidade e tem se observado que a grande prática de ilegalidade no que diz respeito ao comércio exterior, ele vem se mudando, né? Qual seria a prática de ilegalidade que acaba sendo mais praticada hoje no que diz respeito ao comércio exterior? Com o crescimento do fluxo que nós tivemos no Brasil, nós somos recentes em comércio exterior. Hoje a aduana brasileira praticamente entrou nessa briga desde 1990, quando se abriu efetivamente o Brasil para importação e exportação. Houve uma evolução, porque antigamente você tinha um pouco fluxo de mercadoria, o valor agregado era muito alto, o que se fazia era colocar uma carga a mais ou fazer uma falsa declaração. Hoje em dia não, hoje em dia se trabalha com o crime organizado. Existem empresas que são interpostas, ou seja, empresas laranjas, que elas fazem a importação dessas mercadorias justamente para não pagar os demais impostos, não os direitos aduaneiros. Porque hoje a tributação aduaneira está muito baixa, ela caiu muito e a tendência no futuro é que ela chegue a zero. Isso em nível mundial. Porque a função da aduana é o controle, não a arrecadação. Então, esse controle não sendo bem feito na entrada, causa esse tipo de interposição, ou seja, são empresas fantasmas que são contribuintes dos impostos internos, PIS, COFINS, o IPI. Essas empresas, elas trazem a mercadoria subavaliada por um preço muito abaixo do valor real, revendem para uma segunda empresa, que essa segunda empresa, ela também já não é mais contribuinte de alguns impostos. Essa empresa, ela pode elevar o valor ao valor real e vender no mercado e ainda vender para uma terceira empresa. Essa terceira empresa, que por exemplo foi o caso dos perfumes, né, havia uma cadeia com 3 empresas, ela já não é mais contribuinte de nada, dos impostos do IPI e do PIS/COFINS. Ou seja, aí ela sobe o preço da mercadoria 10 vezes e põe no mercado. Delegado, para encerrar, de que forma então a Receita Federal se prepara ou já está atuando para combater esse tipo de A Receita ela fez mudanças grandes em termos de legislação, justamente para poder alcançar esse tipo de ilícito. E também nós temos um grande concurso que aconteceu agora no final do ano e tem prosseguimento agora em janeiro, e vamos ter um acréscimo de pessoal nos nossos quadros. Delegado, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Canal Portuário. Obrigado. E a você também, muito obrigado pela sua companhia. O Canal Portuário volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Uma ótima tarde, bom fim de semana e até lá. Canal Portuário. Oferecimento. WRC Operadores Portuários. São Francisco do Sul, Porto Completo. TESC, Terminal Santa Catarina. Canal Portuário. Oferecimento. WRC Operadores Portuários, São Francisco do Sul, Porto Completo. TESC, Terminal Santa Catarina.
Preparação para o futuro. Conheça hoje o navio escola, único no país, equipado para a formação de oficiais da Marinha. Preparação para o futuro da pesca. Pescadores terão um memorial com registros de histórias e relatos de quem trabalha longe de casa. Preparação para salvar o peixe-mero. Polícia Federal inicia a operação para preservar um dos peixes ameaçados de extinção. O canal portuário já está no ar. Boa tarde. A fraca produção industrial em novembro, o recuo da Bovespa e o avanço do Risco Brasil em relação à primeira emissão soberana do país este ano favoreceram um ajuste do dólar após 5 quedas seguidas. O dólar comercial subiu 0,58% e o paralelo recuou 0,28%. Em novo dia de realização de lucros, o Ibovespa caiu 0,81%. O Banco Central também ajudou com os leilões de compra. No mercado do futuro, os investidores reverteram em parte as posições vendidas que haviam assumido nos últimos dias, contribuindo para sustentar a moeda americana. Dos 8 contratos futuros negociados, só o de setembro projetou desvalorização. E a Marinha do Brasil tem apenas um navio para a formação de oficiais. A embarcação encerrou a última viagem de instrução passando por Itajaí no fim de semana. Nossa equipe pediu licença para o comandante e agora traz algumas curiosidades do navio escola Brasil. Uma multidão de pessoas foi até o pier para ver de perto o navio escola Brasil da Marinha. Construído na década de 80, a embarcação é a única no país a ser equipada para a formação de oficiais. Projetada pela Engenharia Naval em 1981, foi incorporada à Marinha em agosto de 1986. É usada também em operações especiais. Isso aconteceu recentemente na Operação Leão, que ocorreu no final do ano de 2005, e que o navio contribuiu como transporte de pessoal de operações especiais e também como um navio de recolhimento e tratamento de baixas. Durante uma missão de instrução, este navio, que mede 230 metros, pode reunir a bordo cerca de 600 tripulantes. São oficiais, praças, alunos e guardas da Marinha. Esta embarcação tem uma autonomia para ficar até 20 dias em alto mar durante treinamento. Treinamento este que, inclusive, é acompanhado por integrantes da Marinha Internacional. A passagem por Itajaí encerra oficialmente a 19ª viagem de instrução de guardas marinhas. Na última segunda-feira, retornou ao Rio de Janeiro, onde no mês que vem segue para nova missão. Pesando mais de 3.000 toneladas, o navio escola, só em 2005, passou por 10 países, sempre com o dever de representar bem a bandeira brasileira. Ele realiza uma tarefa extremamente importante de mostrar a bandeira. O que eu quero dizer com mostrar a bandeira é representar o país no exterior. Isso busca contribuir para um estreitamento e um fortalecimento dos laços de amizade com os países que nós visitamos. O navio Escola Brasil é considerado moderno e em relação a equipamentos e estrutura, apesar de estar em uso há mais de 19 anos. É a preparação das organizações da Marinha, que mesmo em terra ou no mar, tem como missão preservar o patrimônio brasileiro. A Aliança Navegação investirá 240 milhões de dólares este ano na construção de 4 navios com capacidade para 2.600 TEUs cada um. As embarcações deverão ser construídas no Rio de Janeiro e entrar em operação entre 2008 e 2009. Segundo a empresa, os investimentos para aumentar a capacidade de movimentação e a qualidade dos serviços prestados vão continuar. Ele deixou a profissão de pescador embarcado para trabalhar como operador de máquina. Na entrevista Perfil de hoje, conheça Evandro, que já pensa em se aposentar no porto de Itajaí.
9 anos de trabalho no cais. De 1996 para cá, Evandro acompanhou a modernização do porto de Itajaí. O operador de máquina largou a vida de pescador para se dedicar ao trabalho portuário. Ele garante que é feliz no que faz e se orgulha da profissão. É uma alegria muito grande. Eu agradeço a Deus por poder estar trabalhando no porto, por poder estar contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade, com o desenvolvimento do nosso país. E eu me sinto muito orgulhoso e agradeço a Deus, por Deus ter me colocado aqui nesse serviço. São 6 horas de trabalho diário. O convívio com os amigos de profissão já é chamado de segunda família. Nós temos a nossa família em casa e quando estamos trabalhando também é a segunda família, porque temos que trabalhar, temos que viver em harmonia, em alegria, porque se você não tiver uma alegria na sua casa, se você não tiver uma alegria no seu ambiente de trabalho, se torna muito difícil você exercer a sua profissão. A máquina conduzida por Evandro pesa cerca de 40 toneladas. Para ser operador de máquina, o trabalhador teve que se habilitar. O sacrifício valeu a pena. Evandro pretende se aposentar no porto de Itajaí. Não penso em sair daqui, e o meu projeto de vida é trabalhar até eu me aposentar. E me aposentando, sim, aí a gente deixa para outras pessoas que vão chegando, mas enquanto a gente estiver aqui, a tendência é me aposentar aqui no porto. E você vai ver a seguir, governo vai multar portos brasileiros que não implantarem planos antiterrorismo e ainda as percas com a estiagem em Santa Catarina. O governo brasileiro estuda aplicar multas em portos e terminais que não implantarem seus novos planos antiterrorismo, exigência do Código Internacional de Segurança Portuária. Esta é uma das propostas do grupo de trabalho recém-criado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para supervisionar a adequação das instalações marítimas e determinar punições em casos de atraso. Ainda não há uma definição sobre o valor das multas, mas ele será alto o suficiente para que as entidades punidas percebam que vão perder dinheiro, avisa um integrante do governo. Um concurso quer reunir as melhores histórias de pescadores da região. A promoção é uma iniciativa da Secretaria da Pesca de Itajaí, que já recebeu mais de 500 fotos. A ideia é criar o Memorial da Pesca. Esta foto da década de 30 mostra a ressaca destruindo a cabeça do mole que ainda nem era pavimentado. Nesta outra, o registro revela como ficou a embarcação atingida por um navio mercante antes de afundar. Os retratos, com personagens reais, porém diferentes, são da atividade mais característica da região. E a partir de agora, eles farão parte de um acervo especial. É o Memorial da Pesca de Itajaí. O objetivo do memorial é resgatar a história da pesca em Itajaí. De acordo com o sindicato da categoria, hoje estão cadastrados cerca de 3.500 pescadores profissionais, fora os que atuam através de empresas. O memorial vai relatar fatos e experiências de quem está longe de casa, mas muito próximo do desenvolvimento da cidade. Não existe nem junto ao sindicato, nem junto ao poder público municipal nenhum tipo de relato dessas histórias do setor pesqueiro de Itajaí. Frente a essa necessidade, a gente resolveu fazer esse concurso, fazer essa exposição e após então fazer esse memorial, colher das pessoas mais antigas, até mesmo da recente, toda a sua vida, o seu dia a dia, para que a gente consiga deixar para o futuro a história da pesca. Para reunir o acervo, a CPesca lançou recentemente o concurso de fotografias. Cerca de 500 fotos já foram entregues na sede do sindicato. Destas, 70 serão escolhidas para compor uma exposição itinerante a partir da semana que vem. Para o memorial, serão selecionadas 7, uma de cada categoria.
A melhor receberá um prêmio. Esperamos que as pessoas ainda nos procurem, né, e participem, porque o concurso só vai ser realizado no mês de fevereiro e que até o mês de fevereiro a gente consiga receber muitas outras fotos, muitos outros relatos sobre o setor pesqueiro de Itajaí. Os selecionados terão suas experiências publicadas em um livro que deve estar pronto no fim do ano. O relato mais comovente também será premiado. Só não vale história de pescador, a menos que ela seja verdadeira, como esta em que um tubarão ronda uma embarcação antes de ser morto pelos pescadores. O fato só não seria verdade se o peixe não tivesse pelo menos 8,5 metros de comprimento. A estiagem que assola as regiões do meio-oeste e oeste de Santa Catarina já causa perdas de cerca de 17% da produção prevista para as lavouras de milho e de 12% para as de soja. Para a cultura do feijão, as perdas estão estimadas em 12% e para a produção de leite, queda de 13%. Levantamento sobre os prejuízos com a seca apresentados ontem pela Secretaria da Agricultura indica que a escassez de chuva atinge especialmente as regiões de Campos Novos, Concórdia, Xanxerê, Chapecó e São Lourenço do Oeste. Uma operação foi montada para salvar um peixe que está ameaçado de extinção. Uma equipe formada por funcionários do IBAMA e da Polícia Federal está fiscalizando a caça ilegal do peixe-mero. A ação iniciou pelo litoral norte do estado. Seu Valdemar tem 78 anos. Há mais de meio século, mora na praia da Enseada, em São Francisco do Sul. Durante muito tempo, o lazer das horas livres foi a pescaria. As fotos são as lembranças do ano de 1962. O peixe preferido hoje faz parte da decoração de sua casa. O mero esculpido em tamanho e peso real, um dia já foi visto de perto. O primeiro encontro com a espécie foi marcante. Nem mesmo o tempo foi capaz de apagar a sensação daquele momento. Foi um susto. E o mero também se assustou, né? Aí, no segundo mergulho, daí já foi melhor. Já. Para a tristeza de seu Valdemar, hoje o peixe-mero está na lista dos animais mais ameaçados de extinção, segundo a União Internacional de Conservação da Natureza. A espécie entrou nesta lista por um só motivo: a caça ilegal. Para tentar contornar este problema que se tornou frequente nos últimos anos, o IBAMA, com o apoio da Polícia Federal e da ONG de São Francisco do Sul, Vida Mar, está fiscalizando a pesca do peixe no litoral catarinense. O mero é o primeiro peixe do Brasil a ter uma legislação específica de proteção. Os pesquisadores trabalham nesta embarcação com o objetivo de determinar os pontos de ocorrência do peixe na Baía da Babitonga. Se a gente consegue coibir essa pesca, a gente consegue ter noção se o animal realmente está no ambiente por motivos naturais, já que o animal é um pouquinho exigente quanto ao ambiente onde ele está presente. Então, para ele estar presente em um ambiente como a Baía Babitonga, aqui a região de São Francisco, esse ambiente ele precisa estar um pouquinho mais preservado. O analista ambiental do IBAMA diz que até agora nenhuma caça ilegal do peixe-mero foi encontrada. Todas as embarcações que nós vistoriamos, que estavam praticando caça submarina, não encontramos esse tipo de irregularidade. Ainda bem, porque isso é um crime federal, né? Daí o apoio da Polícia Federal à nossa operação. O que nós encontramos foram 8 caçadores submarinos que estavam sem a documentação. Então eles foram notificados, tiveram o seu equipamento apreendido até apresentar a licença para pesca, né? Na Universidade do Vale do Itajaí, a espécie ganhou destaque e é estudada por alunos e pesquisadores do curso de Oceanografia. O projeto Meros do Brasil busca conscientizar a população da conservação do peixe. Nós temos o trabalho junto da comunidade, que é o conhecimento ecológico, junto aqui com a ONG Vida Mar, de São Francisco do Sul, e um trabalho também de educação ambiental, também coordenado por toda a equipe junto com o CEPSUR, para fazer com que as pessoas comecem a conscientizar a importância da preservação de uma espécie. É nossa responsabilidade manter a biodiversidade no planeta. O mero é uma espécie de peixe marinho que habita em águas tropicais, subtropicais e no Oceano Atlântico. É encontrado da Flórida até o sul do Brasil.
O peixe possui crescimento lento e maturação sexual tardia. O mero pode atingir grandes tamanhos, até 2,5 metros de comprimento e mais de 400 quilos. Tem como característica principal nadadeiras bem visíveis e manchas pretas por todo o corpo. Para seu Valdemar, agora a pescaria do peixe vai ficar apenas nas lembranças. E veja a seguir a história do Porto de Itajaí no ano de 2005. Nós voltamos já. Já estamos de volta com o Canal Portuário, agora para falar sobre a história do Porto de Itajaí no decorrer do ano de 2005. E para isso estamos recebendo o Wilson Francisco Rebelo, que é diretor do Porto Itajaiense. Wilson, muito obrigado pela presença aqui no Canal Portuário. Se observa que o Porto de Itajaí em 2005 movimentou aproximadamente 6 milhões de toneladas de mercadoria. Isso é um crescimento de 14% em relação a 2004. Se tem uma preocupação em relação a esse crescimento, enfim, o que se faz para estar em crescimento e que não venha a operar no gargalo? Boa tarde. De um modo geral, o Porto tem operado dessa maneira, cresceu esse ano 14% no total, né, em algumas mercadorias e no cais público cresceu bem mais, mas no todo ficou no 14%. A preocupação, o prefeito é na parte física do porto, né, e na logística de entrada de caminhões no porto. Isso é uma preocupação geral. O prefeito tem atento a isso sempre, tem feito, haja visto a viabilização da via portuária é fundamental para nós, o espaço físico, né, dentro do porto, haja visto que cresceu esse ano algumas áreas, uma de 15 mil metros quadrados, agora está pronto a entregar, que é a área do Teconve, a nova área que recebe a importação. Então, o Porto tem tomado as medidas junto com todos os órgãos que representam isso, o Porto, do Teconve, Receita, tem trabalhado junto, todo o Ministério da Agricultura. Isso é um todo, o Porto, eu sempre digo que o Porto é um esforço de todos que leva a esse sucesso. Até porque o crescimento, ele é importante, obviamente, mas o Porto, ele tem uma capacidade, e essa expansão, tanto física e operacional é também de extrema importância, né? Sim, com certeza, porque você tem que prever. Você vê agora no ano 2006, a gente está pensando essa área vai crescer 15 mil metros quadrados, essa área do Teconve que eu acabei de lhe falar. A área segregada com quase 6 mil metros quadrados já está em funcionamento, que é uma área privada que se agregou à área portuária, né, que é ali ao lado do antigo Moinho Peônia. Falando ainda sobre a movimentação, o que é de conhecimento de todos, o embargo russo à carne catarinense, enfim, isso trouxe algum reflexo negativo, até mesmo no que diz respeito à operação do porto aqui em Itajaí? Eu acho que até trouxe, mas não foi significativo. Haja visto que a carga de congelado cresceu, e cresceu bastante, né? Se a gente teve essa perda, não refletiu nos números significativamente. Eu acho que está de bom tamanho. Infelizmente teve esse problema do embargo, mas o Porto andou bem para frente no caso de congelados. Se o embargo fosse suspenso hoje, por exemplo, o Porto teria essa condição de dar fluentemente a carga, o carregamento normal sem prejudicar. Até porque os berços já operam em quase que 100% da sua capacidade, né? Tranquilamente. E aí, como se perdeu essa carga pelo embargo, se cresceu, exemplo no frango, que cresceu 102% o embarque este ano no cais público. Então, se perdeu de um lado, ganhou para satisfazer essa perda e muito mais. Então, acho que ficou o ideal para o Porto é que tire esse embargo e a gente possa crescer mais ainda esse ano no congelado. 14%, um aumento de 14% em relação à movimentação de 2004. A expectativa para 2006, qual é?
perspectiva é melhor ainda porque vamos ter a área a agregar ao porto, novas áreas. O trabalho é intenso, né, de todo do porto num todo, quando eu digo da atividade portuária aqui em Itajaí, desde o operador, o usuário e todos os órgãos que representam isso. Acho que vai crescer bem mais do que o 14% esse ano, que não é tão lógico assim, mas vamos conseguir crescer. Já visto que o Tecom está investindo num novo berço, né, de mais 300 metros, isso vai desafogar um pouco o cais público e com certeza vai crescer muito mais do que este ano. O que se espera também é a construção de uma base ambiental. Parece que o terminal deve receber ainda este ano, já que durante a história do porto não se tinha uma base ambiental para se prever até mesmo em incidentes como derramamento de óleo, algo parecido, né? Não tinha base, né? Possa ter esse ano, e não tinha nem licença ambiental na história do porto. Este ano que foi concedida todas as licenças ambientais do porto para a operação de qualquer tipo de mercadoria. Então o porto está habilitado. Claro que funcionava sem as licenças, mas era uma coisa ilegal e que era sempre no vamos ver, no arranjo, né, de última hora. Agora o porto está tranquilo, tem todas as licenças ambientais, é inédito. Isso aqui é um trabalho, um esforço do nosso administrador, Dr. Marcelo Salles, que se empenhou nisso. Até porque agora é lei, né? E sim. Tem que cumprir uma exigência da lei, né? Mas nem todos os portos conseguem, né, conseguiram tirar licenças ambientais. Aqui foi um trabalho intenso, né, que já vem aí há uns 2 anos, feito pelo Dr. Marcelo Werner Salles. Diretor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Canal Portuário. Eu que agradeço, e o Porto, a diretoria do Porto, a superintendência, em nome do superintendente Décio Lima, estamos à disposição para qualquer que houver de perguntas, a gente está para responder. Ok, muito obrigado. E a você também, obrigado pela companhia. O Canal Portuário termina aqui. Voltamos no próximo sábado, neste mesmo horário. Um ótimo fim de semana e até lá.